Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor para nesta manhã de calor, a gente poder adorar ao nome do nosso Senhor juntos, como família, como irmãos. E nós queremos convidar aos amados que também nos assistem pela internet a abrir suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 6, e vamos ler em pé os versículos de 6 a 8. Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Eu convido aos irmãos a se colocarem em pé na presença do Senhor para a leitura bíblica, que vai nos introduzir nesta manhã a adoração ao Senhor. E o profeta diz assim no versículo 6: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Ele pede de nós nesta manhã é somente isso: que a gente pratique a justiça, não porque nós sejamos justos, mas porque somos justificados pelo sangue do Senhor, que amemos a misericórdia, que olhemos com compaixão para a necessidade dos outros e que a gente ande humildemente na presença de Deus. E é isso que a gente vai fazer nesta manhã, praticando a justiça, amando a misericórdia, humildemente se colocando diante do Senhor e saudando o nome dEle, cantando o hino de número 52. Foi mudada a liturgia, não é o cântico de número 7. Vamos entoar juntos o hino de número 52. Vamos cantar com força, hein? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei
Oremos. Deus Pai, Deus Criador, Deus Salvador, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, nós imploramos, Deus, a Tua presença no nosso meio, que esse culto, Deus, tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome, que alegre o Teu coração, que o Senhor encontre a cada um de nós, Deus, com o coração aberto, com a mente aberta, Deus, para ouvir da Tua palavra, para receber de Ti, mas principalmente que nós possamos, Deus, dedicar as nossas vidas nesta manhã a Tua obra, ao Teu reino, que o Senhor encontre em nós verdadeiros filhos, verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, recebe a nossa família, o nosso trabalho, Deus. Tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa receber de volta nesta manhã como parte fiel do que a gente tem agradecido ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu caminhar conosco. Obrigado porque o Senhor até aqui nos sustentou, o Senhor tem sido o nosso auxílio, o Senhor nos deu mais um ano de vida, o Senhor nos dá a possibilidade de renovar os nossos votos diante do Senhor, o Senhor nos dá principalmente a possibilidade de sermos perdoados pelos nossos pecados. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque só Tu podes fazer isso, e nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, para que o Senhor encontre em cada um de nós verdadeiros adoradores, que o Senhor alegre o seu coração, que esse culto seja para a honra e glória do Teu nome, para que este mundo veja que o Senhor é Deus por meio das nossas vidas. Fica conosco, aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Feliz ano novo para você que eu ainda não tinha visto. A gente está voltando de férias esse final de semana. É uma alegria muito grande rever. Sentimos saudades da igreja, né? Fomos a outras comunidades, fomos participar também com irmãos que professam a nossa mesma fé, mas sentimos saudades da igreja. É bom estar de volta. Nessa virada de ano, algumas coisas novas acontecem. Uns vão e outros chegam. Nós tivemos aí a ida do reverendo Lúcio para a igreja dos chineses. A partir de 1º de janeiro, ele passa a ser o pastor efetivo da igreja dos chineses, que estava diretamente ligada à nossa igreja presbiteriana central de Curitiba. Mas se o Lúcio foi, nós temos a chegada de um pastor que vai integrar, já está integrando a nossa equipe pastoral, reverendo Davi Nogueira Guedes. Pediu o reverendo Davi ficar em pé. Quem já esteve quinta-feira já o conhece. Quem já esteve hoje no culto das 9 já o conhece. Ele está conosco aí nessa chegada de ano e caminhará conosco como parte da equipe pastoral. A esposa Lidiane está por aqui. Está ali a filhinha Isabela, a sogra Sônia, a turma toda está ali. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero convidar o vice-presidente do conselho, o presbítero Pedro Ronzelli, para vir aqui à frente, fazer uma oração de acolhimento pelo pastor que está chegando. Temos a certeza que ele vai ser bênção na vida da igreja e que a igreja vai ser bênção na vida dele. Eu quero te convidar a colocar-se em pé, estender uma das suas mãos. Nós vamos abençoar a vida do reverendo Davi, a sua família, a chegada, esse primeiro domingo dele conosco, e através da oração do nosso vice-presidente do conselho, presbítero Pedro, nós estaremos marcando e selando este momento. Deus amado, estamos na Tua casa, Senhor, nos colocando no Teu altar para implorar que Tu continues a dispensar da Tua misericórdia para as nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós damos graças porque Tu nos ofereceste o Davi, para que esteja conosco no trabalho que temos, Senhor, que é para a honra e glória do Teu santo nome. Permite, Senhor, que ele e os demais componentes da equipe pastoral, o reverendo Carlos, que está conosco hoje, o reverendo Juarez, que não pode estar conosco ainda em gozo de férias, e todos os demais participantes dessa equipe pastoral, Senhor, sejam acolhidos, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, para que eles possam, Senhor, estar transmitindo sempre
a tua palavra para os nossos corações. Amém, Senhor. Acompanha também, Senhor, o reverendo Lúcio, que agora assume um desafio de maneira forte e definitiva na igreja chinesa. Que ele continue a ser bênção naquele núcleo que tem crescido e tem crescido porque tu tens permitido. Dá a ele, Senhor, os caminhos, como a todos nós que aqui estamos em teu nome, para que possamos atingir aos corações daqueles que já estão aqui, mas também de outros, Senhor, para que possam saber das tuas verdades. Amém. Tudo isso estamos seguros, Senhor, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor efetivo, Evan Juarez, está nos seus merecidos dias de descanso, de férias, e também o reverendo Wesley estão em viagem, e da mesma forma que os nossos pastores estão em viagem, talvez outras pessoas estejam conosco também em viagem nessa manhã e nos dão a alegria da visita. A gente gostaria de conhecer, se há alguém conosco pela primeira vez nos visitando, nós gostaríamos que colocasse em pé para que pudéssemos saudá-los, cumprimentá-los, conhecê-los, e os diáconos da igreja estarão estendendo a vocês uma lembrança da nossa comunidade. Que à frente nós temos a nora do Lúcio, isso, e da Élvia, seja bem-vinda. Aqui à frente nós temos também um jovem, isso, aqui do meu lado direito temos também, sejam bem-vindos, todos os nossos visitantes, a nossa saudação lá no fundo, perto do presbítero Adalton. Também temos mais irmãos nos visitando, que alegria, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo pela internet, que vai passar por Curitiba esse período de férias, venha nos fazer uma visita, você certamente será muito bem recebido no nosso meio. As nossas atividades estão funcionando normalmente, o culto de quinta-feira, reunião de oração na segunda, ambas as programações à tarde. Nós ainda não temos atividade à noite nesse início de ano, os nossos núcleos familiares vão começar próximo ao período do carnaval, então nossas programações estão estritamente reservadas para segunda à tarde e quinta-feira à tarde. Se você tem esse horário disponível, venha participar conosco do culto, venha participar conosco da reunião de oração. E a escola dominical voltou à sua atividade também com toda ênfase. Hoje pela manhã quem deu aula foi o reverendo Davi. No boletim da igreja você tem a escala dos demais preletores da escola dominical até a retomada das classes na sua funcionalidade normal. Venha participar conosco. Se você não participou ano passado, se você não está inteirado dos temas das classes da escola dominical, fique atento, tanto pelo boletim quanto pela conversa com os professores, e já comece aí a projetar onde é que você vai participar conosco no estudo da palavra de Deus neste ano. Bom, nós queremos orar nesse instante por um casal muito especial, a Edmê e o Acácio. Esses irmãos queridos, eles completaram no dia 28 de dezembro 60 anos de casados. E agora no dia 5/1, nossa irmã completou 81 anos de vida. Eu quero convidá-los a virem à frente. Quero convidar o reverendo Jairo Porto Alegre, nosso ilustre pastor, a equipe pastoral, que a gente brinca com ele, que ele é o nosso santo casamenteiro, para ele vir orar aqui por esse casal. O microfone está aqui embaixo. É 60 anos de casado, quem sabe Deus um dia nos dê a graça e a felicidade de chegarmos onde os irmãos estão nessa ocasião. Reverendo Jairo é o recordista de casamento aqui em Curitiba, vai entrar para o Guinness. Nós vamos fazer um movimento nessa direção. Mais de 10 mil casamentos realizados. 11 mil. Mais de 11 mil casamentos realizados. Não estou brincando, nós vamos fazer um movimento de colocá-lo no Guinness. E ele estará orando pelo casal, a Cássio e Edmê. Eu pedi à igreja colocar-se em pé. Estenda a sua mão, vamos abençoar essa família.
Nos curvamos, ó Deus, diante de Ti, para agradecer pela vida preciosa desse casal, a Cássia e Ednei. 60 anos de vidas dedicadas um ao outro e formando um lar dedicado a Ti, Senhor. Te louvamos por essas vidas preciosas que são exemplos de abnegação, de perdão, de amor, de companheirismo, de solidariedade, de apoio um ao outro. E suplicando a Tua bênção, ó Deus, nós pedimos que Tu continues com os Teus braços, mãos estendidas sobre eles, sobre seu lar, sobre seus queridos. E que estes 60 anos de vidas abençoados possam continuar, a Deus, a cada dia, a cada momento, e que eles possam olhar um ao outro e dizer cada vez mais: eu te amo e eu também te amo. Mas que eles possam pedir, ó Deus, a graça do teu amor sobre eles, que eles continuem a viver agora, já na plenitude da idade, felizes, abençoados, e de mãos dadas um com o outro e os dois contigo. E que cada dia seja uma renovação de amor, de companheirismo e de ajuda. Abençoa-os, ó Pai, guarda-os, protege-os, e que a vida exemplar deste casal seja uma vida exemplar para todos nós, mas também uma vida de gratidão. Te louvamos por casais, homens e mulheres, como estes teus filhos. E suplicamos que muitos outros possam seguir este caminho, com lutas, com derrotas, mas com bênçãos e vitórias. Oramos e te louvamos, Senhor, em nome e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e condutor dos nossos lares. Amém. A igreja pode se assentar. Reverendo Davi. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos proceder com a leitura dos versículos 25 a 30. Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quer revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom poder contar com o aconchego, o acolhimento da graça do Senhor Jesus. Esse é um momento sublime, momento em que nós oramos, momento em que nós colocamos o nosso coração nas mãos do oleiro, para que ele possa tratar com a gente, falar com a gente. Quero convidar você por algum instante a esse momento de contrição. Oremos ao Senhor.
Senhor, nós te louvamos, Pai, porque podemos ouvir a Tua voz de perto, Deus. Podemos sentir a Tua presença, Senhor, e podemos desfrutar do Teu amor em nós, Pai. Obrigada por nos trazer até aqui nessa manhã, Deus. E podemos ouvir da Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor, e sairmos daqui transformados e renovados pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé e continuarmos a louvar o nosso Deus com alguns cânticos. Adoremos o seu santo monte.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós, perdoados dos nossos pecados, após o momento de contrição, e após agradecermos ao Senhor com os nossos louvores, é hora da gente mostrar que tudo é dele. Que a gente não retenha na nossa mão, no nosso bolso, na nossa conta bancária, aquilo que o Senhor tem dado e aquilo que é parte para a construção do reino dele. Esse momento do culto é um momento muito sério e muito amplo, muito completo, que vai além dos nossos bolsos e das nossas contas bancárias, do cartão de crédito, que a gente ainda não tem a maquininha para recolher oferta, mas do seu talão de cheque. Porque é o momento que a gente dedica tudo para Ele, como a gente cantou agora, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando a gente diz todas as coisas, são todas as coisas. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós trouxemos hoje para a adoração dEle é dEle. E a nós cabe dedicarmos isso tudo a Ele. Então que a gente possa dedicar a nossa vida integralmente, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos ministérios e também os nossos recursos para a obra do Senhor. E eu convido a igreja para, nesse momento de preparação ao ofertório, lermos juntos, alternadamente, o Salmo de número 111. São 10 capítulos, vamos ler alternadamente e o último leremos juntos. Salmo 111, que diz das obras magníficas de Deus. Podemos começar? Versículo 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se compraram. E em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E no momento de dedicação, que eu convido os nossos irmãos diáconos a fazer a coleta das ofertas e dízimos e dos compromissos missionários também, enquanto nós vamos entoar o hino de número 63. Como é de praxe, na última estrofe, a igreja será convidada a se levantar e as crianças virão à frente para que a gente possa orar com elas para a saída para a mensagem da tia Luciana. Ok? Hino 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometem
a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Deus, mais uma vez na Tua presença, nós inclinamos os nossos corações diante do Senhor para Te agradecer por todo o Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu sustento, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guia. E nesse instante nós queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Que o Senhor tome tudo de nós que for necessário, tudo que for que o Senhor já nos deu para a Tua obra, para a construção do Teu reino. Usa, Senhor, as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas famílias, Deus, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa vida integralmente, tudo que o Senhor nos deu, que esteja colocado diante do Senhor nesse momento, para que o Teu reino cresça, para que as pessoas possam ver em nós, Senhor Jesus, nós nos colocamos à Tua disposição. E te agradecemos por todos os irmãos que puderam contribuir nesta manhã para a Tua obra aqui nessa igreja, Deus. Que o Senhor abençoe e continue abençoando a cada um deles, mas que principalmente o Senhor multiplique esses recursos. Tu sabes, Senhor, das necessidades da nossa igreja, das necessidades nas áreas missionárias, na área assistencial, na área da pregação da palavra, Deus, no sustento de obreiros, no sustento da equipe pastoral. Nós colocamos todas as nossas necessidades financeiras diante do Senhor, que sabemos que o Senhor é o Deus da prata, é o Deus do ouro, o Senhor vai providenciar e suprir todas as nossas necessidades, e nós te louvamos por isso, porque já temos a certeza, Deus, de que todas as nossas necessidades já estão atendidas pelo Senhor. E nós te agradecemos por todos aqueles que podem participar desse ministério, também contribuindo com seus recursos, Deus. E nesse momento nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida do pastor Orlando, sobre a vida da missionária Luciana, para que a palavra que nós vamos ouvir venha direto da Tua boca para o nosso coração, para os nossos ouvidos, que seja edificante para as nossas vidas, que nós possamos sair fortalecidos, Deus, após ouvir essa palavra. Ministra aos nossos corações, ministra aos corações de cada criança, Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e sermos edificados pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de 6 a 18. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 18. Uma dica boa para quem está procurando é Novo Testamento, e segunda epístola vem depois da primeira epístola. Você vai achar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, eu tenho certeza que é logo depois. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 18. Eu quero pedir a você que não feche a sua Bíblia, nós vamos trabalhar a nossa reflexão nessa passagem. Eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia aberta. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Estamos diante da Tua palavra, Deus eterno. Aprove ao Senhor no passado, ó Deus, inspirar pessoas como o apóstolo Paulo, que ao escrever a Timóteo, nos lega na história, Senhor, essa passagem tão tremenda. Permitas, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, absorver, ó Deus, os Teus ensinos, para o nosso crescimento e edificação como povo Teu, Igreja de Jesus, e para a glória do Teu nome, ó Deus. Seja servido, abençoar-nos nessa direção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O ano que terminou de 2014 teve como característica aquilo que todo ano, quando chega ao seu final, traz, que é aquele período de retrospectiva nos dias finais. Nos 5, 6 últimos dias de cada ano, a mídia para fazer uma retrospectiva, um balanço do que foi o ano que estava terminando. E isso a gente vê na televisão, isso a gente vê na revista, a gente vê no jornal. Eles trazem à memória muitos casos que às vezes passaram, às vezes até desapercebido, ou quando não passaram desapercebido, com o andar da carruagem, nós acabamos por nos esquecermos destes fatos. Deus nos dotou de memória, e de memória para que a gente pudesse aprender a olhar para trás e acertar para frente. Deus nos dotou de capacidade de revermos o passado. É tanto que Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a perspectiva de olharmos para trás, de vermos acertos, de vermos erros, de vermos vitórias, de vermos derrotas, e aprendermos no passado determinadas lições, para que possamos projetar a vida no temor, na graça do Senhor para o futuro, e evitarmos determinados erros que ficaram para trás. Pois bem, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, o que Paulo está fazendo é mais ou menos uma retrospectiva do seu ministério. Olha lá no capítulo 4, o versículo de número 6, Paulo diz assim: quanto a mim, ele está escrevendo, esta é uma das cartas finais do apóstolo Paulo no seu ministério. Ele estava preso, ele estava aguardando a sua sentença, era um momento terminal, é uma carta de despedida, e ele escreve ao seu filho na fé, um discípulo amado que era Timóteo. Ele diz assim: quanto a mim, Timóteo, eu estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, estou chegando ao final. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo parece que está fazendo aí uma retrospectiva, uma reflexão de tudo aquilo que foi a sua jornada ministerial. As vitórias, as derrotas, as viagens, os confrontos, os erros que ele fez, algumas atitudes às vezes mais tempestivas que poderiam ser consertadas e o foram, até mesmo na passagem que nós acabamos de ler, nós vamos perceber isso daí. Mas o fato é que ele está escrevendo para Timóteo dizendo: olha, é importante a gente olhar para trás, para a gente poder, muitas vezes, buscar novos ideais lá na frente. Ao completar 50 anos de vida, John Maxwell, pode virar a tela, isso, John Maxwell, um dos
cristãos que mais escreve sobre liderança em todo o mundo, com inúmeros exemplares, milhares de exemplares vendidos no mundo todo. Quando completou 50 anos de vida, John Maxwell pregou o seguinte sermão: I'm 15, reflecting. Estou cinquentão, porém pensando, refletindo. Em tempos de transições, em horas de crises, em passagens de ano, é muito importante a gente fazer uma retrospectiva para que a gente acerte o alvo para o futuro. Na análise de Paulo, ele faz 4 constatações nesse texto e estrutura sua vida sobre 3 convicções. As constatações são aquelas coisas que nós percebemos, que são percebidas por nós, dependendo da experiência e do temperamento da pessoa, pode ser mais grave, mais depressiva ou mais leve e efusiva. Convicções são os fundamentos, são os alicerces aonde a nossa vida precisa estar estribada, construída. Aconteça o que acontecer, nossa vida precisa ser pautada por convicções, e não em sentimentos, não em pessoas ou circunstâncias. Caso contrário, nós vamos perder a própria fé. Por isso, nessa manhã, eu quero começar mostrando para vocês quais foram as 4 constatações que Paulo fez nessa sua retrospectiva ministerial, para que depois pudesse projetar a sua vida em 3 convicções de fé. Primeira constatação: amigos nem sempre ficam por perto. Primeira constatação: amigos, parentes, família, nem sempre vamos tê-los sempre por perto. A vida é sempre feita de idas e vindas. Como acabamos agora há pouco de orar, um pastor vai, o outro pastor vem. Isso é a normalidade do dia a dia, do ministério, de todas as coisas. E amigos, às vezes, a gente nem sempre vai ter por perto. A vida, às vezes, vai nos levar a determinadas circunstâncias onde nós vamos nos sentir solitários. Lutero, certa vez afirmou: o momento mais difícil da vida de um homem é a hora da sua morte, porque neste momento nenhum amigo pode fazer a travessia por ele. O momento mais difícil da vida de um homem é a sua morte, porque ele vai sozinho. Paulo demonstra isso claramente, essa constatação: os amigos nem sempre estarão por perto. Paulo demonstra isso claramente ao escrever essa carta da prisão, e ele desejava a presença de Timóteo para que estivesse junto a ele, conversar, desabafar, orar, estar junto. Olha lá na sua Bíblia, no verso de número 9, o que é que Paulo, escrevendo essa carta, diz para Timóteo: procura vir ter comigo. Mas não parou aí o texto. O que é que diz o texto? Depressa. Depressa. Paulo estava se sentindo solitário, e isso não era bom. Paulo sempre se fez acompanhado de um corpo ministerial muito grande. Capítulo 4 de Colossenses, você tem a equipe pastoral que estava ao lado de Paulo, um que orava, um cuidava da sua saúde, um que fazia isso, outro que fazia aquilo, outro que ia à frente preparando as viagens. Paulo sempre esteve ligado a diversas pessoas, só que naquele momento ele está se sentindo sozinho, ainda que Lucas estivesse com ele. E ele diz para Timóteo: vem, e vem depressa. Você já se sentiu assim? Com vontade de ter alguém por perto, para dividir às vezes as dores, o choro, a luta, ou até mesmo a alegria? Você às vezes se sente solitário. No texto ele cita algumas pessoas. Parece que ele está desapontado, por exemplo, com alguns companheiros de viagem. O verso de número 10, por exemplo, ele cita Demas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E ele continua dizendo: Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, e eu mandei o outro para a região Tíquico, eu mandei para a região de Éfeso. Versículo de número 12. De sorte que Paulo começa a fazer uma constatação. Quando ele olha para trás, ele começa a perceber que às vezes os amigos nós não vamos tê-los mais por perto. Faz parte da vida, é uma constatação que nós precisamos
trazer isso em mente. Verso 16 e 17. Porque muitas vezes me deu ânimo, e tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo está citando o fato da experiência da chegada de Onesíforo, e como isso trouxe alegria ao seu coração. Paulo era um sujeito que não sabia viver solitariamente, mas ele faz uma constatação importante, e que nesse ano de 2015, você precisa trazer isso à memória. Há situações na nossa vida em que nós não vamos ter pessoas por perto. A decisão é sua, as opções estarão diante do seu coração, você e Deus, Deus e você. Essa é uma constatação que Paulo faz. Mas uma segunda constatação que ele faz ao olhar, ao fazer uma retrospectiva ministerial, é que nosso corpo precisa também de cuidados. Nosso corpo também precisa de cuidados. Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, no versículo de número 13, Paulo diz aí no texto: quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, versículos 19 a 22 do capítulo 4, Paulo diz por que é que ele precisava da capa, porque o inverno estava chegando, e ele precisava se agasalhar, e ele precisava prover para o seu corpo também aquentamento. Ele não poderia permitir que o seu corpo ficasse exposto a toda sorte de intempéries do tempo. É interessante isso. Muitas vezes sentimos que é hora também de cuidar um pouco do nosso corpo, de parar, de fazer um balanço da saúde. Engordamos demais, estamos pesados demais, a saúde está debilitada, a diabetes está elevada, a pressão está completamente alterada. É hora de você parar um pouquinho, olhar para trás e ver que é importante também você cuidar do corpo. Paulo pede para trazer a capa, mas não só isso. No capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para Timóteo, no primeiro livro de Paulo, na primeira epístola de Paulo, capítulo 4, verso 16, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina se refere ao que ele cria. Mas cuidar de si mesmo tem a ver com o bem-estar geral também do corpo, da mente e das emoções. E a preocupação de Paulo é tão grande nessa área, que na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, ainda escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim ao seu jovem filho na fé: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo em tudo isso? Primeira constatação: amigos nem sempre a gente vai ter por perto, vai ter situação na vida que a gente vai ficar sozinho. Segundo, nosso corpo também precisa de cuidados. Às vezes nós militamos diligentemente apenas e tão somente em trabalhar, em alcançar propriedades, em prover economicamente as realidades da família, mas nós nos esquecemos do corpo. A gente que trabalha 16, 18 horas por dia, achando que lá na frente isso não vai estourar. Quando eu morei nos Estados Unidos, nós morávamos e plantávamos a igreja numa comunidade de brasileiros em Southampton. Era uma ilha ali em Long Island, onde naquela região quase não tinha brasileiro. O mapeamento que fora feito dava conta que ali na região dos Hamptons, Hampton Bay, Southampton, East Hampton, aquela região, Riverhead, eram cerca de 320 a 400 brasileiros que eram conhecidos. Então era um grupo muito pequeno, para uma população de mais de 100 mil habitantes naquela região. E a gente começou ali a plantar um trabalho com brasileiros, que existe até hoje lá, em parceria com a Community Bible Church, e começamos a encontrar estes brasileiros. Uma coisa me chamou a atenção: nós fizemos várias amizades, e algumas delas a gente cuida até hoje. No ano passado fui fazer um casamento de um pessoal que veio dos Estados Unidos aqui para Belo Horizonte. A gente foi fazer o casamento dessas nossas antigas ovelhas aqui em Belo Horizonte. Mas uma coisa me chamou a atenção: os meninos lá faziam determinadas apostas, quem conseguia trabalhar mais de 18 horas por dia. Ganhava-se por hora trabalhada, 22 a 30 dólares a hora trabalhada, na época boa, gorda, que tinha em Southampton. E eles faziam uma aposta, quem conseguia trabalhar na semana, por dia, mais de 18 horas.
Alguns deles faziam a semana toda mais de 18 horas de trabalho. Só que na outra semana estavam de cama, arrebentado, destruído, fígado tomado pelas coisas que tomavam para dar conta de fazer o trabalho. Paulo está dizendo, olha, é importante cuidar do corpo. O corpo é templo do Espírito. É um instrumento pelo qual Deus promove a graça e a bênção no meio da gente. E às vezes a gente não leva isso em consideração. Essa é a segunda constatação que Paulo faz. Terceira constatação, quando ele faz a sua retrospectiva. Nossa mente precisa ser exercitada. Não apenas vamos ter situações solitárias, não apenas é importante também levarmos em consideração a necessidade de cuidarmos do corpo, mas também é preciso exercitar a mente. Versículo 13 do texto lido. Quando vieres, Timóteo, me traz a capa, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Não era para pôr na porta, para a porta deixar de bater, né? Algumas pessoas no seminário usavam os livros para segurar a porta de bater, né? Para a porta não bater. Não é, livro não serve para isso, nem para enfeitar estante. Às vezes a gente vai fazer visita para alguns colegas de ministério, o sujeito fala assim, eu tenho 6.000 livros. E a pergunta é automática, você já leu todos? E a pessoa diz assim, não li nem 1.000, mas eu comprei todos esses. Né? No seminário, quando a gente entra, tem o trote aos calouros do seminário, e um dos trotes da minha época é que eles introduziram na nossa sala um jumento, carregado de livros, dizendo que era o novo aluno da classe, porque calouro e um jumento carregado de livros eram iguais, não sabiam nada, estavam cheios de livros sobre os seus ombros. Livro não é para fazer decoração, livro é para ler, é para exercitar a mente. Passa ali na livraria, compra um livro, escolhe um livro este mês, eu vou ler, eu vou me dedicar, vou exercitar minha mente, vou trabalhar a minha emoção, minha espiritualidade, a minha fé. E Paulo está dizendo isso para Timóteo, olha, quando você vier, não me traz apenas a capa que vai me esquentar no meio do inverno, mas também me traz os livros, os pergaminhos, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou aperfeiçoar a minha fé, eu estou chegando no final do ministério, mas nem por conta disso, eu vou engessar a minha mente. Fui agora de férias, passar alguns dias na casa dos meus pais, meus pais fizeram no dia 9, 50 anos de casado, no dia 3 eu tive a oportunidade de celebrar as bodas deles em Ribeirão Preto, mas de manhãzinha, quando eu acordava para fazer a minha caminhada, eu olhava no escritório, há 30 anos eu lembro disso, minha mãe fazendo o seu estudo bíblico, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, fazendo os seus estudos com mais de 70 e tantos anos de idade. Exercite a sua mente. Trabalhe a sua mente. Mente vazia é oficina do diabo. Você, como membro dessa igreja, você tem a Bíblia, você tem outros exemplares que podem dar apoio, trabalhar as suas emoções, a sua fé, o seu coração. Nossa mente não pode ficar desocupada, vazia, para não dar espaço às setas que Satanás sempre tem lançado nela para gerar dúvidas, confusão e enganar o nosso coração. Quarta constatação, para a gente seguir em frente. Não consuma a sua vida mastigando oposição. Às vezes nós vamos amargurando de dentro para fora. É um problema que teve lá atrás, foi uma pessoa que nos trouxe uma certa decepção, e a gente fica com aquilo no coração. O ano vira, o calendário muda, mas a gente continua remoendo aquilo lá atrás. É no casamento, quando começa a discussão da relação entre marido e mulher, começa aquele desenterrar de defuntos, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 3 anos atrás. Tem gente que continua se consumindo por conta dessas relações de oposição. Paulo teve oposição. Paulo foi um pregador tremendo, mas Corinto não considerava Paulo apóstolo, não aceitavam o apostolado de Paulo, isso para ele era um peso. E entre os seus companheiros de ministério, por exemplo, teve gente que trouxe para ele grande prejuízo. Qual a resposta que Paulo dá à atitude, por exemplo, de Alexandre, que lhe trouxe grandes males? Versículo 14, Paulo diz assim: Alexandre,
o latoeiro, causou-me muitos males. Não temos no texto bíblico a natureza destes males, se foram males econômicos, se trouxe prejuízos no bolso dele, não sabemos se foi de ordem emocional, se foi de ordem ministerial, se ele acabou denunciando Paulo, e Paulo foi parar na prisão por causa da denúncia de Alexandre. O fato é que Paulo diz assim: olha, Alexandre me trouxe males muitos, incontáveis, mas, deixa eu dizer uma coisa, Timóteo, Deus vai dar pagamento para ele. Deixa isso para lá. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O que é que Paulo está dizendo para a gente? Não consuma a sua vida com as oposições que vão surgir no caminho, com as discussões, com as contrariedades, com os conflitos, com os males. Se pararmos cada vez que encontramos problemas e ficamos remoendo o mal que nos fizeram, nós não conseguiremos avançar. Recentemente eu li um comentário de uma menina que foi abusada pelo famoso cineasta Polanski, quando ela tinha 14 anos de idade. Sua declaração era de grande impacto: eu perdoei, não por causa dele, mas para que eu pudesse continuar vivendo. Desfaça os nós que estão amarrando o seu coração, porque senão você não vai para frente. Você vai ficar com a âncora lançada lá atrás, no começo do primeiro semestre do ano passado. Alguém te fez o mal, alguém te prejudicou, alguém te trapaceou, alguém te puxou o tapete, a sua vida não vai para frente. Não fique pensando em vingança, a retribuição é de Deus, isto não é a sua tarefa, deixe as coisas na mão de Deus. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Paulo está também dizendo, não apenas de Alexandre Latoeiro, mas também da equipe pastoral. Verso de número 16, olha aí, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Não teve um pastor, não teve um companheiro, não teve um presbítero, não teve ninguém de nenhuma igreja que pudesse ter ido a meu favor. Antes, porém, todos me abandonaram. Nós vimos lá no primeiro constatação que Paulo era um sujeito dependente de companhia. E sentir-se abandonado era algo terrível para o apóstolo Paulo. Mas ele diz assim: eu não vou ficar guardando essa porcaria, o meu coração não é depósito de sujeira, de entulho, de sentimentos ruins. O meu coração precisa estar pronto, preparado para acolher a palavra de Deus e para seguir na direção que as coisas que Deus tem para a minha vida. Mas se estiver cheio de amargura, com raiz de amargura, com todos os outros sentimentos que estão acolhidos pelas circunstâncias da vida de contratempo, nós não vamos conseguir ir para frente. 4 constatações estão ali na tela. Nossos amigos nem sempre ficam por perto. Nosso corpo precisa de cuidados. Nossa mente precisa ser exercitada. E nossos opositores consomem a nossa vida. Depois dessas 4 considerações, dessas 4 constatações, o apóstolo Paulo passa a falar agora sobre as suas convicções. Ele continua dizendo a Timóteo: olha, eu não sou conduzido na vida por essas coisas. Eu não sou guiado na vida por essas coisas. Essas coisas não são um alicerce que dão suporte à minha fé, ao meu ministério, à minha jornada. Paulo diz assim: primeira convicção, eu me fortaleço no Senhor. Seja fortalecido no Senhor. Verso 17 do texto que nós lemos: todos me abandonaram, diz o verso 16, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Deus revestiu Paulo de forças. Ele estava preso, sendo acusado, sentindo-se abandonado, injustiçado, faltando amigos, o frio estava chegando, mas ele sabe aonde deveria buscar as forças para a sua vida, e assim ele é tratado pelo próprio Deus. Muitas vezes os desafios são enormes, e o ano está chegando aí para a gente com tantos desafios. A vida se torna complexa, as situações se tornam pesadas. Aonde encontrar forças? Como não sucumbir às provocações das pessoas, dos inimigos, dos adversários?
Como não só sobrar em meio às perdas? Encontrando forças no próprio Deus. Não sei se sabemos exatamente disso na prática, porque todas as vezes em que nos sentimos sós, buscamos outros caminhos e quase nunca buscamos o Senhor. A Bíblia nos fala que quando Davi se viu nessa condição, chegou em casa, sua casa estava saqueada pelos inimigos, os seus filhos tinham sido levados como escravos, os seus companheiros de jornada começaram a pôr a culpa em Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 29:6, que ele buscou no Senhor o renovo das suas forças. Davi se reanimou no Senhor, diz 1 Samuel 29:6. Existe um texto na Bíblia, lá em Neemias 8:10, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que significa isso? Que o diabo vai roubar a alegria do seu coração, a alegria que está associada com as coisas de Deus. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, e se nós perdemos as alegrias verdadeiras, ou a alegria verdadeira, que é resultado da obra do Espírito em nós, nós perdemos a força das coisas de Deus. Não poucas vezes nós encontramos na igreja pessoas desanimadas, crentes antigos, cansados, desanimados de virem à igreja, de participarem das programações, de desenvolverem algum ministério, porque muitas vezes não estão se fortalecendo no Senhor. Todas estas constatações que Paulo fez são muitas vezes presentes na nossa vida. Mas Paulo, ao fazer essas constatações, ele diz para Timóteo: agora eu tenho algumas convicções que eu quero passar para você. A primeira delas: em todas as adversidades, em meio a essas constatações, fortaleça a sua vida no Senhor. Segunda lição, segunda convicção de Paulo: não perca o seu foco. Não perca o foco. Pastor Davi, hoje de manhã, fazendo a exposição de Gênesis 12 no culto das 9, num dos pontos, falou exatamente isso. Ser bênção significa também não perder o foco. São tantas situações que na vida da gente vão se apresentar para a gente nessa caminhada, que não poucas vezes a gente começou com um propósito, com um ideal, e lá na frente a gente vai olhar para trás e nós perdemos o foco. Quando nós perdemos o foco, as coisas começam a andar de mal a pior. Não é muito difícil nos esquecermos do chamado de Deus para as nossas vidas. Paulo recupera seu senso de missão e de vocação ao dizer no versículo 17: o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, mas fez isso para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo sublinha claramente a palavra para quê. Paulo sabia que sua vida era instrumento de Deus para abençoar igrejas, pessoas, famílias. Quando esquecemos a natureza do nosso chamado, a razão da nossa própria existência, da vocação, perdemos o senso de propósito, de sentido, de missão e de vocação. Neemias saiu do palácio do rei e foi para Jerusalém para reconstruir a cidade. No capítulo 6, os inimigos de Neemias começam a convidá-lo para uma festa no Vale de Ono. E Neemias responde diversas vezes ao mesmo convite, dizendo: por que pararia eu a obra de Deus para me festejar com vocês? Para me regozijar com vocês? Por que é que eu vou perder o foco? Muitas vezes nós perdemos o foco na nossa jornada. E o foco que nós temos na nossa vida é um só: a glória do nome do Senhor. Por fim, para a gente finalizar, a terceira e última convicção que Paulo apresenta nesse texto quando escreve para Timóteo é: ele contava com a proteção divina. Verso 18, texto que termina a passagem que nós lemos, diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acho interessante que Paulo diz isso daqui sem fazer reivindicação, sem fazer estardalhaço, sem ir para a televisão, sem fazer o show do descarrego, como algumas comunidades estão fazendo. Você precisa fazer isso para ser livrado do mal. Paulo diz assim: o Senhor,
eu sou guardado de Deus, eu sou servo de Deus, o Senhor me livrará de toda obra maligna, de tudo que vier do mal. Se sou guardado por Deus, inúmeras vezes aplico esse texto a pessoas acuadas pelo inimigo, ameaçadas na sua integridade espiritual e física, pelas obras do diabo. Com esse texto ainda tem o texto de 1 João capítulo 4, verso 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, que é aquele que está no mundo. Muitas vezes nos sentimos ameaçados, encurralados. Nessas horas, precisamos nos lembrar que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,19. Podemos ter uma retrospectiva de gratidão e celebração, ou a desistência e amargura na nossa vida. O fato é que nós estamos nos primeiros 15 dias de um novo ano. O ano está ainda na maternidade. Começa a emitir os seus primeiros choros. Nesse ano, é importante que a gente aprenda com as lições do ano passado, para que a gente possa seguir sendo fortalecido no Senhor, sem perdermos o foco que Deus tem para nós, contando em todo o tempo com uma convicção inabalável: somos guardados por Deus. Quero te convidar a curvar a sua fronte, a curvar a sua cabeça. Senhor, nós estamos iniciando um novo ano, uma nova etapa, um novo período. O calendário virou, mas muitas coisas da nossa vida ainda continuam conosco, sendo trazidas, ó Deus, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, do ano passado, e coisas que não permitem que, ó Deus, caminhemos a passos largos dentro da Tua vontade. Por isso, nessa hora, Pai, nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, quando escrevendo essas suas cartas terminais, especialmente esta a Timóteo, ele faz lembrar ao seu filho na fé, ó Deus, essas 4 constatações, essas 4 realidades importantíssimas para a vida da gente, que muitas vezes nós vamos estar sozinhos, não teremos amigos, não teremos companheiros, não teremos a família, mas não estaremos abandonados por Deus. Essa constatação, ó Deus, de que também precisamos cuidar do nosso corpo, para que tenhamos, ó Deus, a qualidade de vida melhor, e uma qualidade de vida para melhor te servir, exercitando a nossa mente dentro da Tua palavra, decorando versículos, aprendendo e aprofundando as verdades que o Senhor tem comunicado para nós. Mas acima de tudo, ó Deus, não perdendo, ó Deus, o foco da nossa jornada, ao atestarmos o fato de que muitas vezes, ó Deus, as oposições geram em nós amarguras, tristezas de alma. Deus, essas 4 constatações não podem abalar as nossas convicções de que o Senhor nos guarda de todo mal, de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos fortalece no dia da adversidade, para que nós venhamos a cumprir aquilo que Paulo disse a Timóteo: completei a carreira, guardei a fé, cumpri os propósitos do Senhor, cheguei ao final, para que nós não percamos o nosso foco. Nós te suplicamos isso, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, hino de número 110, vamos louvar o Senhor, e depois receberemos a bênção, encerrando o nosso culto nessa manhã. Hino de número 110, a crer e observar. Satisfeito, guarda
o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger quando estiveres triste. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco pensares em cair. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar abundantemente. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para manteres o foco, pregando a glória de Jesus hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Bom domingo para você. Dê um abraço na pessoa do seu lado. A paz de Cristo. Vai com Deus, meu irmão.